Olá, pessoal. Hoje a gente inicia então a aula de medula espinal. É uma aula longa, com bastante conteúdo, que a gente dividiu então em duas aulas separadas. Então seria ocupando uma semana inteira de aula de medula espinal. Tá? Então a primeira coisa é caracterizar essa medula espinal como um tecido nervoso. A gente já sabe o que é tecido nervoso, a gente já teve essa aula, que está contido dentro de um canal vertebral, que é formado pelo alinhamento das vértebras, né? E está envolto por membranas. Essas membranas são, obviamente, aquelas meninges que a gente já estudou. Tá? Esse cilindro de tecido nervoso se inicia inferiormente ao bulbo do tronco encefálico, é uma estrutura que a gente ainda não viu, mas o tronco encefálico já é uma estrutura do encéfalo, né? O bulbo é a porção mais inferior do tronco encefálico. Logo abaixo do bulbo a gente tem o início da medula espinal, ou o limite superior da medula espinal. Posso caracterizar também o início da medula como abaixo do forame magno. O forame magno é um forame que a gente tem aqui na base do crânio, né? E logo abaixo dele, quer dizer, fora da cavidade craniana, o que a gente tem é a medula espinal. Dentro da cavidade craniana, a gente inicia, então, o tronco encefálico e as outras estruturas encefálicas. Inferiormente, esse cilindro nervoso termina se afunilando num formato cônico. Tá? Então, como uma casquinha de sorvete ou como um cone de trânsito ao contrário, né, com a parte mais afinalada na porção mais inferior. Né? Então, ela se afina abruptamente numa estrutura que a gente chama, então, de cone medular. Tá? Então, é assim que termina a medula espinal. Ela inicia abaixo do bulbo e termina como uma estrutura denominada cone medular. Tá? Essa medula espinal faz parte do sistema nervoso central, então tem todo aquele conjunto de proteções ósseas, musculares e membranosas, então também é envolto pelas meninges, né, como todo o sistema nervoso central. Muito bem. A gente mencionou algumas aulas atrás sobre a divisão segmentar do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido pela divisão segmentar em uma porção suprassegmentar, né, que constitui o encéfalo, e o que é constituída pelo encéfalo e pelos nervos cranianos, né, e uma porção segmentar, que é constituída pela medula espinal e pelos nervos espinais. Isso por quê? Porque aqui na medula espinal, se eu cortar ela transversalmente em qualquer altura, eu vejo algumas estruturas, algumas características morfológicas bastante semelhantes ao corte numa região mais superior, ao corte numa região mediana, ao corte numa região mais inferior. Tá? Então, eu consigo dividir a medula espinal em vários segmentos. Esses segmentos vão ser homólogos, ou pelo menos vão ter nomenclatura homóloga à nomenclatura que a gente usa para designar as vértebras. Então, a gente tem um conjunto de vértebras aqui que formam a coluna vertebral. A primeira vértebra é o atlas, né? Ou é a primeira vértebra cervical, que a gente vai chamar então de C1. E assim por diante. A segunda vértebra cervical a gente vai chamar de C2, a terceira de C3, até a C7, que é a sétima vértebra cervical, sétima e última cervical. Abaixo dela a gente tem a T1, que é a primeira torácica. Aí vamos até a T12, são 12 vértebras torácicas. Abaixo dela a gente tem a L1, que é a primeira vértebra lombar. Vai até a quinta vértebra lombar, L5. Abaixo dela a gente tem 5 vértebras sacrais fundidas, que a gente chama de S1, S2, S3, S4, S5. E depois a gente tem 4 vértebras coxígeas, que seria o remanescente de uma cauda que a gente encontra em outros vertebrados, mas não na nossa espécie. Bem, então, os segmentos da medula espinal vão obedecer essa mesma nomenclatura. Quando eu mencionar que eu estou vendo um corte da medula espinal de C4, eu sei que eu estou falando do segmento cervical quarto. Né? Quando eu mencionar que eu estou vendo um segmento de T5, eu sei que eu estou mencionando o quinto segmento torácico. Tá? A gente já mencionou isso quando a gente falou de nervos. A maior parte dos nervos do nosso corpo, né, são os nervos espinais, são 33 nervos espinais. Então, é a maior
ponte de conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Tá? Então, a medula espinal, além de ter a capacidade de processar alguns estímulos, executar algumas funções, ela tem como importância aí uma grande porção de conexão com os músculos, com o sistema nervoso periférico, com os órgãos controlados pelo sistema nervoso central. Se destaca desse cilindro de tecido nervoso aqui, ele não é um cilindro totalmente homogêneo, né? Ele tem duas regiões mais adelgadas, mais grossas, uma na região cervical, entre C3 e T1, né? Que eu chamo de intumescência cervical, e outra na região medular lombar, entre L2, entre os segmentos medulares de L2 e S3, que eu chamo de intumescência lombar. Por que eu tenho essas duas regiões mais grossas da medula espinal? Porque a partir daí saem os nervos que vão inervar os meus membros superior, a partir da intumescência cervical, e dos meus membros inferiores a partir da intumescência lombar. Tá? Então, se eu olhar aqui cortes transversais da medula espinal, em C5 eu vejo ela bem grossa, em T2 já menor do que C5, em T8 mais ou menos comparável. Quando chega em L3 está maior do que L1, está maior do que T8. Tá? Depois, porque já é intumescência lombar, depois disso, em S1, S3, ela vai ficando cada vez menor. Outra coisa característica é que quanto mais inferior, quanto mais distal o segmento, maior a proporção entre substância cinzenta e substância branca. A gente vai mencionar a substância cinzenta e branca da medula daqui a pouco, mas a gente já consegue observar nesse corte uma substância cinzenta mais interna. Nesse segmento de S3, ela ocupa maior espaço do que a substância branca, que é mais externa, nem se compara com essa região aqui. Por exemplo, a substância branca é muito maior que a substância cinzenta. Isso a gente já mencionou sobre a origem dos nervos espinais. Esses nervos se originam a partir da união de uma raiz dorsal, né, e de uma raiz ventral, sendo que na raiz dorsal a gente encontra um gânglio espinal. Tá? O que a gente talvez ainda não tenha mencionado é que essa raiz dorsal e essa raiz ventral não é formada de um único ponto, mas sim da união de vários filamentos radiculares. Então, um determinado segmento da medula, que começaria aqui e terminaria aqui, emite vários filamentos radiculares que se unem, formando aqui uma raiz dorsal. Aqui eu consigo observar um gânglio espinal, tá? Por isso eu sei que essa raiz é dorsal, outro gânglio espinal, que logo abaixo aqui já está um nervo espinal formado, né? Aqui já mais ou menos nessa região se uniu com a raiz ventral, que não é possível ver nessa imagem. Essa imagem é uma visão posterior. Tá? Outra informação importante é que a medula espinal não ocupa nos indivíduos adultos todo o canal vertebral. Então, ela se encerra mais ou menos na altura da primeira, segunda vértebra lombar. Tá? Então, embora eu tenha todos os segmentos medulares até S5, né, até coxígio 1, como os segmentos medulares, eles não são correspondentes na altura com os segmentos das vértebras, com a nomenclatura vertebral. Tá? Por que isso? Porque quando a gente começa a ser formado, realmente a medula espinal ocupava todo o canal vertebral. Né? Só que à medida que a gente vai se desenvolvendo, ainda na vida intrauterina e durante a infância, até a puberdade, né, o nosso crescimento ósseo, muscular, o crescimento do corpo de uma forma geral, é muito mais acentuado, mais rápido e maior, né, do que o crescimento da medula espinal. Então, a medula espinal vai ficando proporcionalmente, é claro que ela cresce, mas ela fica proporcionalmente menor do que a coluna vertebral. De forma que em adultos, a medula espinal vai até mais ou menos L1, L2, e a partir daí a gente vai ter aqueles filamentos radiculares, né, percorrendo o canal vertebral, o canal medular aqui, para sair, né, para formar aqui os nervos periféricos a partir de onde ele já saía na vida intrauterina no início de sua formação.
Isso faz com que, abaixo dessa região de L1 e L2, o que a gente observa não é mais a medula espinal, e sim um aglomerado, né, de diversos filamentos reticulares aqui que vão percorrendo um caminho pelo canal vertebral até sair pelos forames entre uma vértebra e outra dos seus respectivos segmentos. Essa estrutura aqui lembrou para os meus anatomistas um rabo de cavalo, né, e por isso foi chamado de cauda-equina. Então, cauda-equina é o nome dessa estrutura que a gente observa abaixo de L1, da primeira e segunda vértebras lombares, né, L1 e L2, que corresponde a diversos filamentos reticulares aqui que se destinam às regiões mais inferiores. Aqui uma imagem da cauda-equina, né? Então a medula espinal, indo mais ou menos até essa região, e abaixo disso a gente tem vários filamentos. Aqui outra imagem, talvez seja mais fácil. Aqui medula espinal, aqui o cone medular, né? E vários filamentos aqui se direcionando para a região mais inferior, isso que a gente chama de cauda-equina. Muito bem. Externamente, a medula espinal tem algumas, ela não é um cilindro completamente liso, né, na sua superfície externa. Ela tem alguns sulcos e algumas fissuras, algumas reentrâncias aqui, tá, que tem suas nomenclaturas que são importantes a gente caracterizar. Então, nessa imagem, a primeira coisa que a gente vê aqui, número 1, é o canal central da medula, lá mais interno, isso não é uma estrutura externa, é uma estrutura interna, que corresponde à luz, né, ao lumen do tubo neural. Lembra que o tubo neural é a estrutura do embrião que dá origem à medula espinal. E ele tinha uma luz no seu interior, né, que não, esse tubo neural não se dilatou, formou a medula espinal, mas a gente permanece ainda com a luz do tubo neural bem delgada, bem pequena, como o canal central da medula. Tá? Externamente, a gente vai ver alguns sulcos e fissuras. Tá? A primeira delas é a fissura mediana anterior. A fissura mediana anterior. Então, a fissura mediana anterior é essa ranhura ou essa projeção aqui na região mediana, então no plano mediano, região anterior, né, a região ventral da medula, a gente tem essa reentrância aqui de tecido nervoso, separando quase completamente um lado direito do lado esquerdo da medula espinal. Tá? Depois a gente vai ter na região posterior um sulco mediano posterior, também no plano mediano, só que na região posterior, na região dorsal, a gente tem um sulco. Por que é um sulco e não uma fissura? Porque ele não é tão afastado, as bordas no sulco não é tão afastado quanto na fissura. Tá? Então, por isso a diferença de nomenclatura, um se chama sulco, o outro fissura. Além desses dois, que são no plano mediano, um anterior e outro posterior, a gente vai ter dois sulcos laterais de cada lado. Um sulco lateral anterior, é esse daqui, de um lado e de outro, por isso que está com dois, né, porque são estruturas aqui pares, e dois sulcos laterais posteriores, na região posterior, um sulco lateral posterior e outro sulco lateral posterior. Na região cervical, e só na região cervical, além de todos esses sulcos, eu tenho também um sulco intermédio posterior. Esse sulco intermédio posterior fica localizado entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior. Tá? Ele vai ser importante para separar duas estruturas internas aqui da medula espinal. Tá? É importante a gente perceber que existe uma relação entre os sulcos laterais, tanto o sulco lateral posterior quanto o sulco lateral anterior, com as raízes nervosas. Tá? Então, os filamentos reticulares, as raízes nervosas anteriores, têm origem, né, a partir do sulco lateral anterior. E as raízes nervosas da raiz posterior têm destino, né, elas são sensitivas, elas estão entrando na medula espinal, então tem destino ao sulco lateral posterior. Tá? Isso é uma relação importante aí, que vai ter um aspecto funcional importante para a gente. Tá? Então, aqui numa imagem, uma tentativa de transmissabilidade, a gente veria esse cilindro de tecido nervoso com essas várias fissuras e vários sulcos. Tá? Na peça anatômica, nem sempre a gente consegue ver isso muito bem claro, porque tudo isso aqui acaba sendo envolto
pelas meninges, né? Então disfarça isso. Quando a gente faz um corte transversal e leva para o microscópio, a gente consegue ver melhor essa presença desses sulcos e fissuras. Tá? Bom, num corte transversal da medula espinal, a gente já comentou isso rapidamente alguns slides atrás, mas a gente observa uma diferença clara entre substância cinzenta e substância branca. Lembrando que a terminologia de substância cinzenta e branca se dá em peças frescas, não em peças formalizadas. Tá? Então, nas peças frescas, a substância cinzenta é mais acinzentada, a substância branca é mais clara, mais esbranquiçada. Nem sempre vai ser o que a gente vê nas peças fixadas em formol. Tá? Mas na medula espinal, então, a substância cinzenta está mais interna, mais bem protegida, e a substância branca está mais externa, um pouco menos protegida, né? Mais exposta aqui. Tá? A substância cinzenta interna tem um formato muito característico de H. Tá? Então, duas barras aqui verticais, uma num lado da medula, outra do outro lado da medula, uma barra horizontal ligando essas duas barras verticais. Isso faz com que a substância cinzenta da medula espinal seja chamada de H medular. Então, quando a gente se refere a H medular, a gente se refere a essa massa de substância cinzenta no interior da medula espinal. Em qualquer corte, em qualquer segmento de medula espinal, a gente vai encontrar essa disposição. O H medular mais interno, né, compondo a substância branca, a substância cinzenta, e a substância branca envolvendo esse H medular mais externamente. Tá? Nesse H medular, a parte inferior da barra vertical, tanto de um lado quanto do outro, a gente vai chamar de corno ou coluna anterior. Tá? Também podemos chamar de corno ou coluna ventral, essa parte mais anterior ou mais ventral. De outro modo, a parte mais superior aqui desse H, né, das barras verticais, a gente vai chamar de corno ou coluna posterior. Tá? Então, o H medular a gente vai ter bem claro aqui um corno anterior e um corno posterior de cada lado. Tá? Isso é importante porque tem uma relação funcional também desses cornos anteriores e posteriores, ou dessas colunas anteriores e posteriores. Além do corno anterior e posterior, nos segmentos torácicos e lombares, a gente vai encontrar também um corno menorzinho, mas um corno presente ali, que é o corno lateral, tanto de um lado quanto do outro. Ele vai estar relacionado, substância cinzenta aqui, né? Então ele vai estar relacionado com a presença dos neurônios do sistema nervoso simpático. Lembrem da aula do sistema nervoso visceral, que a gente tinha a presença dos neurônios pré-ganglionários do sistema nervoso simpático, localizados nos segmentos torácicos e lombares da medula espinal. Eles vão estar localizados especificamente num corno lateral que só aparece, então, nesses segmentos torácicos e lombares. Tá? Então, é bem característico isso. Tá? Existe uma relação funcional aí importante entre esses cornos anteriores e posteriores, né, ou coluna anterior e posterior, com os sulcos laterais anterior e posterior e com as raízes nervosas anterior e posterior. Tá? Então, essa relação não é só anatômica, não é só morfológica. A gente percebe aqui que a raiz ventral, aqui, a raiz anterior, ela está saindo aqui pelo sulco lateral anterior, que fica muito próximo do corno anterior ou do corno ventral. Por que isso? Lembra que a raiz ventral era uma raiz motora? Então, o corno anterior aqui, o corno ventral, ele vai ter neurônios motores de primeira ordem, ou de última ordem, melhor dizendo. Da mesma forma, os neurônios sensitivos aqui da raiz sensitiva, os de primeira ordem vão estar nos gânglios espinais aqui e fazendo sinapse com neurônios que já estão aqui. São neurônios sensitivos de segunda ordem que estão localizados no corno posterior da substância cinzenta medular, do H medular. Tá? Então, essa é a correspondência funcional que a gente já mencionou. Então, a raiz ventral é uma raiz motora, uma raiz eferente, né, que tem neurônios localizados nessa região do H medular, então, na substância cinzenta, na coluna ventral.
e a raiz dorsal é uma raiz sensitiva, né, ou aferente, que tem neurônios de primeira ordem localizados no gânglio espinal e neurônios de segunda ordem localizados na coluna posterior. Então, a coluna anterior a gente pode chamar também de coluna ventral, ou corno anterior, ou corno ventral, ou coluna motora. Também está certo a gente falar que isso aqui é a coluna motora, porque é onde a gente tem neurônios motores de última ordem, neurônios que estão levando a informação efetivamente para os músculos lá. Da mesma forma, a coluna posterior a gente pode chamar de coluna sensitiva. Muito bem, isso era a primeira parte de método espinal, e não deixem de ler o texto do livro, fazer o estudo de sentido e trazer as dúvidas na nossa atividade 5.